Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar na palavra, mas de uma forma um pouco diferente. Nós vamos ler o livro de João e meditar versículo por versículo. Hoje nós vamos começar no versículo 1 até o 12, e depois nós seguiremos. Em outra oportunidade, nós continuaremos do versículo 13 em diante, até aonde o Senhor nos permitir. Mas eu quero que você que está acompanhando comigo, né, que é inscrito no meu canal e que acompanha os nossos vídeos, eu vou pedir para você algo agora assim bem pessoal mesmo. Eu quero que você compartilhe este vídeo com uma pessoa que precisa aprender a palavra de Deus. Uma pessoa que ainda não conhece Jesus como seu Salvador. Às vezes é até um religioso, às vezes é uma pessoa que às vezes frequenta até uma igreja, mas ainda não tem um conhecimento profundo da salvação em Jesus. Ainda não entendeu o processo de salvação. Portanto, eu quero que você compartilhe este vídeo com ele. Então, vamos começar no versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E o versículo 4. Nele estava a vida, e era a luz dos homens. Então, no princípio, era aquele que é a palavra, porque todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, todas as coisas. Deus disse no princípio, haja luz, e houve luz. Então todas as coisas foram criadas pela palavra. E aqui está dizendo no versículo 1, que a palavra de Deus era Deus. A palavra era Deus. E ele, a palavra, que é Deus, estava com Deus no princípio. Desde o princípio. E diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Da palavra. Aqui está falando do Deus que se manifestava pela palavra. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem a palavra de Deus, o mundo, o universo não existiria. Porque existe, porque houve a palavra. Foi a palavra. Haja. Deus disse, haja, façamos. Toda palavra, a palavra de Deus está dizendo aqui que era Deus. Aí no versículo 5 diz assim, a luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Porque no versículo 4 está escrito assim, nele estava a vida, e esta quem? Esta palavra, que era a vida, também era a luz dos homens. E aqui diz o seguinte, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então aqui já está dizendo que a luz brilhou entre os homens, entre a humanidade. Mas a humanidade, os homens, não a reconheceram e também não a derrotaram. Ele veio, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha
para testificar acerca da luz, a fim de que por meio de todos os homens crescem nele, na luz. E a luz nós já vimos que era a palavra, e a palavra nós já vimos que era Deus. Esse João é o João Batista, e ele dizia assim, ele próprio não era a luz, ele não era a palavra, ele não era Deus, mas ele veio para testificar da luz, para testificar da palavra, para testificar que Deus estava entre os homens. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, olha esse versículo, hein? Aquele que é a palavra, porque Jesus, que é a palavra, ele não era, ele era, ele é e ele sempre será eternamente a palavra de Deus. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Imagine, quando Jesus veio ao mundo, olhavam para ele e diziam, esse é o filho de José e de Maria? Como pode ele ser o Messias prometido? Como pode? Ele diz que ele é filho de Deus, isso é uma blasfêmia. E não reconheceram. E Jesus Cristo, é a palavra de Deus, e foi a palavra que criou todas as coisas. Pela palavra foram criadas todas as coisas. Mas os homens não o reconheceram. Aí diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esse veio para o que era seus, Jesus veio diretamente, exclusivamente para os judeus. Isso pelas escrituras, pelos profetas que anunciavam que havia o Messias, que o Messias vinha para restaurar Israel. E ele veio para o povo judeu, veio para Israel. Mas o povo judeu, os judeus, os israelitas, não o reconheceram. Aliás, crucificaram, condenaram e crucificaram. Mas algo importante aconteceu. Eles não sabiam que tudo isso era plano de Deus desde o princípio da criação. Era o plano de Deus. Que eles rejeitassem Jesus, que eles rejeitassem a palavra, que eles rejeitassem a luz, para que toda a humanidade, aqueles que não eram o povo de Deus, se tornassem não somente criaturas de Deus, mas se tornassem filhos. Olha o que está escrito aqui no versículo 12. E aqui eu vou encerrar. Presta bem atenção. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, a palavra encarnada, a palavra que se tornou homem, que se tornou carne, o verbo de Deus que se tornou carne, se tornou homem, se tornou humano, ele veio para uma finalidade: salvar o homem, libertar o homem da escravidão do inimigo, do diabo, porque toda a humanidade estava escravizada pelo diabo. E ele veio para salvar o homem, para libertar o homem. E essa libertação se deu lá na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado. Então hoje, quando nós
quando nós, o ser humano, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e cremos em Jesus para a salvação, quando nós cremos que o único Salvador é Jesus e entregamos a nossa vida nas mãos dele, entregamos nossa vida para ele. Quando nós fizemos isso, quando nós assim o fazemos, nós nos tornamos filhos de Deus. É o que está escrito aqui. E a palavra de Deus é fiel. Se está escrito, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não falha. Está escrito aqui: todo aquele que nele crê em Jesus Cristo, será feito filho de Deus. Então aqui nós aprendemos que a palavra era Deus e a palavra é Jesus Cristo, que se tornou homem. Quando ele se tornou homem, ele passou a ser Jesus Cristo, mas a palavra continua. Ele é a palavra de Deus, para mim e para você. Ele é o único que pode salvar. Bom, então vamos terminar agora com uma oração. Ore comigo. Senhor meu Deus, Deus de todo o poder e toda a glória, eu te agradeço, meu Deus, por esse momento, meu Pai, de meditação nesta palavra. Pai santo e Pai justo, e todo aquele que está orando comigo, Senhor, meu Deus, que ainda não entregaram a sua vida nas tuas mãos, Senhor Jesus, recebe ele agora como filho, Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida, transforma a vida dele, Senhor, para que ele possa viver em novidade de vida, e que esta esperança da salvação, meu Pai, não seja mais uma dúvida, não seja mais algo que muito distante, mas seja algo, meu Pai, que esteja dentro do seu coração. Algo, uma esperança viva, como o Senhor tem dado a todos aqueles, meu Pai, que têm aceitado a Ti como Salvador. Porque o Senhor é fiel. Pai Santo, recebe ele como teu filho, meu Pai. Recebe ele como teu filho. Escreve o seu nome no livro da vida e dá para ele, Senhor, a tua paz. É o que eu te peço,